Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar aqui o meu amigo Eric Monstravicius. Fala, rapaz, como é que você tá? Tudo bom, Cana? Boa tarde, rapaz. Faz tempo aí que a gente não se fala, legal falar com você. Faz bastante tempo que a gente não se fala, não se vê, né? E Sim, finalmente a gente consegue estar ao vivo, conseguindo conversar um pouquinho sobre nós, né? Nosso trabalho. Afinal de contas, a gente tem uma história muito longa aí no ramo cinematográfico, de vídeo, putz, muito né? tempo. A gente se conhece já há uns, sei lá, que pelo que eu vi, 15 anos já, né? Faz Desde tempo. 2005, comecinho de 2 de janeiro, fevereiro de 2005, Foi acho. por aí, foi por aí. Foi na E eu LCV. tava, foi lá na LCV. Bom, vou contar um pouco da tua história, né? Para a gente começar, antes da Uhum. LCV e tudo mais, eu sei que você é formado em engenharia, né? É especialista em engenharia elétrica, né? Isso. Vendas e marketing, né? Você é consultor de Uhum. marketing e diretor, produtor audiovisual na Cinemática. Além de Exatamente. diretor do documentário Jogo Cego. Vamos Exatamente. lá, me diz uma coisa, você... Bom, antes de começar, você era engenheiro, né, tal, trabalhava, tal, nessa área, e você trabalhou nessa área por muito tempo, como é que foi isso? Então, é muito doido isso, né? Porque eu comecei a trabalhar em 99 como engenheiro projetista de linha de transmissão de alta tensão, né? Aham. E aí depois, no ano 2000, eu comecei a trabalhar numa multinacional, né, LG Cable, fabricante de cabo de alta tensão, mas aí na parte comercial, e aí eu comecei a trabalhar com algumas coisas relacionadas a marketing. Aí eu fiz um MBA em marketing, uma especialização em marketing, e aí eu comecei a cuidar de feira, anúncio em revista e coisas relacionadas a marketing. E eu já sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar com audiovisual, sempre gostei muito, né? E na época eu era solteiro, eu não tinha filho. Eu falei, bom, se não é para arriscar agora, não vai ser nunca mais, né? Então Aham. eu acabei, falei, bom, vou montar uma produtora de vídeo e vou trabalhar com cinema. Então eu trabalhei com marketing nessa empresa, né, vendas de produtos de engenharia de 2000 a 2004. Aí em 2004 eu saí, aí comecei a trabalhar com a cinemática, né? E como eu já tinha aí 4, 5 anos de experiência nessa área corporativa, né? A cinemática é uma produtora de vídeos para empresas. Mas aí em 2004 eu comecei a estudar cinema na LCV, foi onde a gente se conheceu, né? E aí a Sim. partir de 2004 você acompanhou e você esteve junto do meu lado mesmo em muitos momentos, né? A gente fez muito trabalho, né? Trabalhamos bastante coisa. Muita Foi, coisa. foi muito legal. E a gente começou lá, né? A gente se conheceu lá na, na LCV, né? E não sei, eu tive uma experiência, né? A gente sempre falava de vídeo, né? Antes de ir para uma escola, era cinema, ou vídeo, televisão, né? Aí Sim? Aí veio aquela palavra audiovisual, né? Você englobava Uhum. toda essa área para a gente poder trabalhar. Tinha Sim. fotografia, vídeo, e é uma imensidão de coisas, né? Que engloba Uhum. audiovisual. Lá na LCV foi a sua primeira contato com cinema. Você estava fazendo direção de fotografia como eu lá, né? Foi Sim. sua primeira experiência, né? Foi sim. Foi. Antes eu só E tinha tido, só brincado, né? Só assim, só experimentado e me divertido, né? Como é que foi essa questão de você, de repente, fazer a, a escola de cinema e começar a trabalhar com vídeo propriamente dito? Como é que foi a sua experiência? Você me falou que você não estava. Você trabalha hoje com vídeo de empresarial, né, institucional, e isso é o Sim. seu foco hoje. Mas antes você estava tentando fazer entrar no universo audiovisual de outra forma, né? Conta um pouco disso, dessa forma que você arranjou para entrar no audiovisual, que foi a sua primeira experiência?
Hoje eu divido o que eu faço. Metade é vídeo para empresas e metade é cinema, né? Do meu tempo, do meu trabalho, né? Atrás de lei de incentivo à cultura, PROAC, principalmente, né? Mas bem no começo, lá em 2004, quando eu saí, eu não sabia nada de audiovisual, não tinha nem começado as aulas ainda, né? Eu falei, bom, o que eu sei é contato com empresas, né? Naquela época eu fiz uma parceria com um operador de câmera da Rede Globo, um cara muito bom. E ele alugava, na época, as Betacams para a Globo. Então eu fiquei meio que com a parte comercial e fechando o negócio, e ele com a parte audiovisual, de produção mesmo, né? Então ele conhecia roteiristas e tal, então foi uma maneira também de aprender vendo esses profissionais trabalharem, né? Mas não era o que eu não queria ser um vendedor, né? Eu queria produzir, né? Então a gente ficou junto aí mais ou menos um ano, depois de um ano eu falei, não, vamos cada um seguir seu caminho. E aí em 2005 mais ou menos, realmente começa a cinemática mesmo, né? Começo a trabalhar full time na cinemática, com produção de vídeos para empresas e, paralelo a isso, estudando cinema, né? Já vou pensando mesmo em fazer meus trabalhos autorais. Eu trabalho para cinema, né? E no começo mesmo, em 2000, quando eu estava saindo da LG para entrar trabalhar como... A minha ideia era fazer uma coisa que se faz hoje em dia, que é fazer um documentário era trabalhar com vídeo social. Em 2004, os vídeos sociais, vídeos de casamento, eles eram apenas registros de festas, né? E eu queria trabalhar fazendo um documentário, explicando a história dos noivos, explicando a família e tal. Tá. Então, naquela época não se fazia documentários em vídeos sociais, né? Em vídeos de casamento. Era só registros de festas. E minha ideia era fazer, né, um documentário dos noivos, alguma coisa um pouquinho mais artística. Coisa que se faz isso muito hoje em dia, né? Mas naquela época ninguém fazia. E eu também, logo, acabei migrando mesmo para trabalhar com empresas, porque era já o que eu sabia, eu conhecia um pouco desse mercado, eu conhecia bem trabalhar com empresas, né? Eu não era, senão era muita coisa nova, né? Eu conhecia trabalhar com empresas, mas não conhecia a produção audiovisual em 2004. Então, era uma área que eu me sentia um pouquinho mais à vontade, aí eu segui mesmo nessa área, para trabalhar com empresas. Uhum. E aí essa história de trabalhar com evento social é uma coisa que eu acabei não fazendo. Eu lembro que, assim, a gente já começou a primeira aula lá na LCV, foi interessante porque a gente teve um contato já com a câmera na mão, né? Uma coisa muito eclética, né? Você pegando a câmera, a gente foi fazer um teste de fotografia, eu esganava o Theo, não sei se você lembra desse negócio. Lembro, inclusive eu assisti a sua entrevista com o Theo, e a gente fez junto aquele curta com o Guilherme Lazzarini, que tinha um abajur, que ele era de noite, você mostrou uma foto, né? Acho que um frame acho que do curta, né? Eu vi, assisti a entrevista, eu vi. A gente fez junto, eu tava lá também. Eu tava assim, eu nunca quis ser ator, né? Na verdade, eu tava querendo fazer cinema, né? Mas, de repente, a gente acaba fazendo coisas meio que diferentes daquilo que a gente imagina. Até porque a gente acabou fazendo junto um trabalho que eu fui meio que ator nessa época, né? E exatamente, tem vários. Acabei fazendo várias coisas, né? E acabei indo até fazer alguma coisa lá na Record, né? Foi interessante. Sim, Depois muito eu acho legal. que o negócio. Até mais. Cuidado pra não tropicar eu, mano, velho. Seu burro. Sabe, José? Eu só queria entender por que os seus amigos são melhores do que eu pra você. Você me fez cozinhar pra eles. Eles dormiram na nossa cama, José. O negócio. Mas a gente começa assim, né? De repente fazendo coisas que são inusitadas, né? A gente acaba dirigindo atores
E aí, de repente, a gente consegue mais experiência, né, fazendo Sim. esse tipo de coisa. Olha, assiste aí. Ó, que legal. Ó, tua interpretação, que bacana. Tipo, um executivo preocupado. E depois Pois é. tem o da Cobrecon também. Tem, eu vou achar aqui. A gente acaba vendo várias fases da vida, né? Fazendo esse Sim. tipo de trabalho. E esse negócio de fazer vídeo ao vivo me remete ao momento que eu aprendi a fazer direção de imagem, né? Só que era um aparelho mais complexo, né? Você colocava a vinheta, colocava coisas ao vivo, né? E é bem diferente do que fazer corte dentro de um Premiere, né? De um programa para edição. E deixa eu ver se eu acho as outras coisas que a gente tem aqui, porque é uma vastidão de trabalhos, né? A A gente Cobrecon estava fez. vendo. Eu lembro de algumas coisas até. Não sei se você vai colocar para frente, mas tem coisa com a MESP que a gente fez. Entrevista com o Hermeto. Foi bem legal da Cobrecon. Foi, Aí, ó. Aí. Pro começo do filme tem bastante coisa ainda. Ficou bem legal esse trabalho. Ficou ótimo. É gostoso de fazer, né? A gente sempre está aprendendo alguma coisa diferente, né? Se você gosta da área do audiovisual, assim, você acaba gostando de um pouco de tudo, né? Desde fazer o roteiro até editar, até colocar, subir o filme para o YouTube, ou fazer uma live que a gente está fazendo, né? Então, desde o roteiro até a exibição, a gente acaba gostando, né? A gente acaba fazendo alguma coisa, né? Agora vamos falar um pouco do seu filme lá, do Jogo Cego. Ele surgiu em 2007, a gente teve o convite de fazer a cobertura das Paralimpíadas Mundiais, né, de cegos, estavam acontecendo no Brasil. A sede foi São Caetano do Sul e São Paulo. E a gente fez uma série de imagens, né, naquele momento. Mas a gente começou assim, de um mês para o outro, precisava fazer as imagens. Então a gente fez sem planejamento nenhum, sem nenhuma lei de incentivo, sem verba, sem nada. E a gente conseguiu captar um material muito bacana. Mas depois, até você entrar com uma lei de incentivo pelo PROAC, que foi o que a gente fez, no primeiro momento foi aprovado, e depois no primeiro momento foi reprovado, daí se passaram muitos anos. A gente foi conseguir começar a ter tudo certo, desde lei de incentivo, patrocinador, verba, e ter uma estrutura de filme em 2013. Ou seja, bastante tempo depois, né? Tem 6, 7 anos. E bem nessa época os equipamentos mudou. Então a gente, em 2007, gravou tudo com fita mini DV, em 2013 já tinha 5D trabalhando com Full HD. E aquele produto ficou muito defasado. Então a gente recomeçou o filme do zero. A gente começou a gravar ele, acredito, começo de 2014. E a última diária, acho que foi final de 2015, do Jogo Cego. Outubro de 2015. Né? E aí eu terminei de editar o trabalho. Ó, que legal. Terminei de editar. Esse acho que é na Temon, eu acho. Foi na Temon, foi. A VG10. Nossa, isso aí deve ser 2012, por aí. Eu não tenho a data, não faz tempo. Aí, depois eu terminei de editar em, acho que março, e a gente lançou o Jogo Cego em abril. A tempo das Olimpíadas ainda de 2016, né? E a gente conseguiu ter sorte de ter uma distribuidora, que é uma distribuidora muito boa, que é a O2 Play, que dá um suporte bacana, e que colocaram o filme, tanto esse é um documentário que a gente fez para a Cecil, o Kleber. Isso, com o Kleber. E essa era a mãe da dona da empresa, né? E hoje o Jogo Cego ele é distribuído pela O2 e ele está em cartaz, ele está exibido na plataforma da Prime Video, que é da Amazon, né? Amazon Prime Video. Então, quem tiver Prime Video... tá na Amazon? Olha tá na só. Amazon. Que nem o filme do Theo. O filme do Theo também tá lá. O meu entrou um pouquinho antes do que o dele, alguns meses antes, aí logo depois entrou dele. Na Amazon. Então, eu não estava sabendo, não. Que legal. A gente fez... eu acabei fazendo um monte
de cobertura fotográfica, né? Sim. Do tempo que a gente fez, né? Inclusive Aham. do lançamento do Jogo Cego. Deixa eu Sim. ver. Uma das que eu gostei muito de fazer, para Então, lembrar. esse é o trabalho pré-MESP. Esse é na Sala São Paulo. A gente fez, E, acho que foi 2011, 2012, ou 2013, eu não me lembro se é 2011 ou 12 ou 12 e 13. Mas por 2 anos eu fiz bastante trabalho pré-MESP e foram 2 trabalhos bem foi, grandes. e foi assim, né? Você acaba visitando lugares bem bacanas e tal. Isso que vale a Sim, pena do nosso trabalho, que a gente acaba conhecendo lugares inusitados e fazendo uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Sobre o momento atual, né? Trabalho, e a gente estava fazendo. Você fez um comentário que eu achei interessante, que a gente vive passando em crise, né? Uma crise atrás da outra, a gente começou a trabalhar, o Brasil estava em crise, né? Mas era uma crise econômica, a gente estava indo atrás de trabalho, estava conseguindo, né? Não era uma coisa que estagnou a economia geral. Me conta essa história que você me falou sobre essas coisas, essas crises que a gente passou junto. então, eu vejo, pelo menos a minha área, né, que você trabalha com comunicação para empresas, e de certa maneira também, quando você vai fazer cinema, você depende de lei de incentivo à cultura, você também bate a porta das empresas, isso também acaba interferindo de alguma maneira, para mim, desde 2013. Você tem problemas sérios de crise, de momentos em que ninguém contrata nada, ninguém faz nenhuma reunião, porque está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer com o Brasil, né? Em 2013 você teve as revoltas lá de junho contra o aumento da passagem. 2014 você tem Copa do Mundo e manifestação também. Aí 2015 foi um ano que foi mais ou menos normal, mas foi o primeiro ano, acho que, da Dilma. Foi um ano que a Dilma quase, acho que não conseguiu governar. 2016 impeachment, 2017 Temer, assim, você teve, não teve desde 2013 você não tem um ano tranquilo, sabe? Então é difícil, porque se você pegar para pensar, por exemplo, se você trabalha, sou fornecedor de ferro para uma indústria, né? Está em crise, mas a indústria precisa do ferro para, né, fazer. Agora, quando é comunicação, né, as empresas elas cortam a comunicação. Puxa, vamos conversar sobre um patrocínio para o meu filme? Eu falo, não estamos conversando, a gente não vai decidir nada. E ninguém decide nada, entendeu? Então, essas indefinições, esses momentos de instabilidade prejudicam muito, né, o planejamento profissional que você tem, né? Mas a gente se vira e vai atrás, né? Não dá para ficar lamentando, né? Você tem que trabalhar, o mercado é assim, vamos embora, né? Não, é verdade, é muito corrido. E hoje, como é que está a situação do mercado para o audiovisual? Outro dia estava essa coisa toda de pandemia, né? A gente tem um amigo que trabalha com turismo, tem outro que trabalha com comida. A gente tem sempre amigos que estão envolvidos com esse tipo de produção que depende muito Sim, do consumidor final. E nós também dependemos disso por conta do ofício que nós fazemos. Não só porque o audiovisual ou o marketing, né? Porque você tem que vender o produto, mas as empresas cortam primeiro essa questão de divulgação e depois, né? Para chamar de volta demora um pouco mais. Como é que está vendo o mercado para a nossa área hoje? então, eu posso falar um pouco da minha área de vídeo, uma empresa, e tudo que eu tinha muita coisa, por exemplo, engatilhada de patrocínio para trabalho, de filme, para cinema, e que as conversas foram completamente paradas. Então, porque você precisava sentar para ver o contrato, para ver se ia patrocinar um filme, não. E eu tinha algumas empresas que já tinha evoluído, já tinha dado um primeiro passo, era dar o segundo, o terceiro passo, e simplesmente parou e acabou. Às vezes você não consegue nem falar com a pessoa, que às vezes a pessoa está de férias, por causa da... Assim, está um momento muito de indefinição. Mesmo os trabalhos que estavam sendo andando, eles foram paralisados, né? Porque você tem diário de gravação que você precisa ter contato, e estão se evitando contato. Então, nesse momento de epidemia,
tá tudo parado mesmo. A minha sorte foi que um pouquinho antes do isolamento, eu tive uma quantidade muito grande de diárias. Então, tinha muito material para fazer a finalização, entendeu? Então, a gente estou passando 2, 3 meses finalizando ainda aquele material que a gente gravou até metade de março, mais ou menos. Entendeu? Depois de março, a gente parou de gravar, né? Mas nesse momento, né? Nesse momento de isolamento, todas as atividades ficam paradas, né? Difícil você ter uma diária de gravação. Até pode ser que você tenha, mas não tem que ser evitado, né? Porque a única coisa que a gente tem conseguido fazer são trabalhar com a parte de finalização, né? De edição, né? Agora, eu espero que acabando o isolamento social, as atividades sejam retomadas, né? Normalmente, quando você tem uma atividade que ela fica reprimida, uma atividade econômica, ela fica reprimida por um tempo, quando ela volta, ela tem um pico alto, né? Eu espero que isso tenha um aquecimento alto, né? Para compensar todo esse tempo que a gente ficou parado mesmo. Mas provavelmente sim, provavelmente vai ter, né? Que as empresas têm projetos que foram parados no meio, literalmente, né? As coisas realmente foram paradas no meio, né? Até diferente das outras crises, às vezes você tinha, por exemplo, outra crise. A crise de 2008, problema nos Estados Unidos, crise econômica. Se você tem um projeto que já foi iniciado, a empresa não iria parar o projeto. Ela iria continuar com o projeto, ela não iria fazer novos projetos, né? Mas no caso da gente estar tendo aqui do Covid, do coronavírus, ele é muito fora da curva, porque até o projeto que já estava em andamento, ele foi paralisado, né? Você não consegue fazer uma reunião para você discutir um roteiro, consegue fazer virtualmente, mas boa parte das pessoas estão de férias ou estão em home office, e a coisa realmente você não consegue gravar, então os projetos foram parados no meio, né? Diferente até das outras crises também, né? Então, é uma crise até um pouco diferente essa, né? É um mundo diferente, né? Eu lembro que a gente, quando estava gravando o Jogo Cego, né, eu ficava tentando me colocar na posição do pessoal que não enxergava, né? E é muito estranho, né? Você tá ali e para as pessoas que não enxergam é normal. Eu estou dizendo isso porque a gente está num mundo completamente diferente. A gente está totalmente voltado para um meio de comunicação que é essa coisa de falar pela internet, trabalhar pela internet, tentar, de alguma forma, se manter dentro daquele padrão que a gente tinha quando tinha um trabalho normal, só que hoje as condições de negociação desse tipo do trabalho são diferentes, né? Então, esse é um grande problema. Mas, né, eu tenho lutado muito para poder ajudar algumas pessoas. Eu tenho outro programa que é o Chá da 5, inclusive tá aí, mas não no meu no rodapé. A questão é essa, jogar oportunidades de trabalho para outras pessoas, as que já têm um trabalho já voltado para o público, poder usar do meio da internet para poder fazer os seus trabalhos. Então, é muito complicado. Ainda que para o audiovisual, você não tem todas as atividades, né? Você tem, por exemplo, se uma obra está pronta, que nem o Jogo Cego, as pessoas assistem o Jogo Cego. O filme do Theo, do Mengele, as pessoas assistem, tá lá para MVideo, assiste, você põe lá. Mas tem áreas ainda de arte que é muito mais complicado, né? O teatro não dá para você fazer nada de teatro. Música, você vai tocar... Só dá para você ficar fazendo live na sua casa com música, entendeu? Não dá para você juntar e ter um espetáculo de música com banda. Então, acho que ainda para o audiovisual ainda, você tem coisas que podem ser feitas, né? Lógico que você acaba interrompendo, como eu falei, mas você não interrompe tudo, né? Você tem coisas que você consegue continuar fazendo, né? Você consegue fazer um roteiro, você consegue fazer uma edição, você consegue dar andamento, e você, depois que a obra está pronta, você também consegue assistir. Então, mesmo em meio à pandemia e mesmo em meio ao isolamento, você tem uma atividade, né? Então, eu acho que para o audiovisual ainda é menos pior do que outras áreas artísticas. Ter pelo menos essa oportunidade de fazer, né, um documentário e depois tá com ele sendo exibido na Amazon, né? Então, acho que é bacana, porque você pelo menos tem o reconhecimento e o streaming é um negócio interessante, porque você, apesar de estar com uma crise, mesmo fora dela,
já era um mercado que estava crescendo bastante. Porém, né, o único porém é que como hoje você não tem condição de sair para a rua para fazer uma produção, né? E fica Exato. difícil que as pessoas, né, que a gente consiga reconhecer, como no filme que a gente está vendo agora, as pessoas, mas a gente tá todo mundo mascarado. Então é um negócio complicado, né? Como é que a gente vai sair dessa fase, né? Quanto tempo vai levar? Eu espero que a gente consiga trabalhar em breve, né, em produções. Eu também estou tentando montar, não sei a novidade, mas eu estou contando em primeira mão para você. Comentei alguma coisa com o Theo, estou entrando numa produção também, só que estou na fase de pré-produção, tentando angariar fundos, né, fazer um projeto de música. Nos anos em que eu tinha muito cabelo e a barba era preta. Inclusive, teu cabelo era bem grande, né? Lembra? Pois é. 2000, teu cabelão era cabelão mesmo. Eu era cabeludo, né? O tempo passa, né? 15 anos não fazem com uma pessoa, né? Pois é. Pois é. Bom, você é engraçado, né? Porque eu te conheci, você era solteiro, andava de bicicleta e tal. E agora tem a Fábia, o Theo, a Laís e a Inê, né? Exatamente. 3 filhos. Os meus estão todos grandes já, né? A Barba Branca já denuncia. Né? Pois é. Os dois mais velhos. Os dois gêmeos são adolescentes já, não são mais crianças, tem 12 anos já. Uau, E aí, 68, mais um pouquinho. Eu lembro, eu tirei foto deles, né, no meio do caminho aí, quando eles eram ainda crianças. Né? Adolescência é outra fase, meu amigo. Pois é. Vai acostumando. É uma coisa que você nunca acostuma. Mas passa. E por que você tá com esse visual? Você cortou o cabelo mesmo? Você passa gilete? Você adotou o visual sem cabelo? Eu mudei porque eu falei assim, bom, eu vou aproveitar a pandemia e meter a gilete. Sempre quis fazer isso. Aí eu meti a gilete, mas agora estou na fase do crescimento. Vamos ver como é que fica a cobertura daqui para frente. Mas eu espero que fique um pouco mais cheia do que estava antes, né? Os cabelos me abandonaram também. Eu falei, pô, não dá, né? Já que eles estão me abandonando, eu resolvi dar uma dura. Assim, vocês saem, mas quero que vocês voltem, né? Eu vou criar um ambiente legal. Mas é isso. Bom, Eric, vamos chegando ao final do programa e eu gostaria das suas considerações finais. Se tiver algum recado para dar, alguma incentivo para quem está começando audiovisual agora, a palavra é sua. Bom, o primeiro recado é fique em casa, né? A epidemia tá ruim para todo mundo, mas a gente tem que ficar em casa, não tem jeito. Mais de 1.000 pessoas morrendo por dia, não dá para a gente ficar exposto a isso e nem expor as outras pessoas, né? Porque às vezes a gente tá com o vírus e tá passando para alguém, né? Então, embora eu tenha falado que, lógico, tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo, não quer dizer que a gente vai sair produzindo e fazendo com um vírus que tá matando tanta gente, né? Então, fique em casa, né? Agora, para quem está começando, tem que ter perseverança mesmo. Se possível, faça uma faculdade, estudem, façam curso livre da LCV ajuda bastante, é um curso que a gente gosta, eu agradeço muito a LCV, mas até, se possível, se fizer uma faculdade, melhor ainda, né? Eu acho que é uma coisa que é legal do estudo, que é esse networking que você tem, né? A gente se conhecer, você vê, nós nos conhecemos lá, né? Então, a gente fez um curso na LCV, a gente se conheceu lá, conheceu o Theo, tem André Izek, tem o Moncaio, Rodolfo, professores, o Milton Bisca, então tem todo mundo que a gente acaba conhecendo, né? Então, é muito importante estudar, embora o audiovisual, às vezes, a gente seja muito autodidata, às vezes, né? Você fala, pô, para que eu vou fazer um curso? Né? Você faz um curso porque você precisa trocar ideia com outras pessoas, né? Eu acho que é importante estudar, fazer um curso com a LCV, se possível, faculdade, melhor ainda, né? Curso superior, eu acho que ajuda bastante, porque desse curso superior, você vai conhecer as pessoas que vão estar no meio, vão estar no cinema, vão ser contratados para as grandes produções, e você vai desenvolver o seu networking também, né? Não é
O network é muito importante profissionalmente, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente se conhece, somos amigos, né? Mas além de amigos, somos profissionais, trabalhamos juntos, né? Exatamente. Então, isso não seria possível se a gente não tivesse ido para uma instituição, né? Estudar. Então, eu acho que é isso que é importante. Nesse momento do estudo, né, que a gente está testando o nosso conhecimento e debatendo com os outros colegas a respeito de um determinado trabalho, eu acho que é super produtivo, porque você amadurece e aprende também muito com relação Sim. às questões de ouvir o que o outro está sugerindo, porque nem sempre a sua ideia ela está completa. Exato. Né? E cinema é uma coisa que é um conjunto de pessoas, de profissionais que podem te auxiliar como diretor, né, a dar um trabalho melhor, né? Então, eu acho legal quando a gente está passando por essa fase que a gente acaba limando, né, e a nossa humildade nesse processo. Eu acho que é importante que a gente entenda que o audiovisual é uma coisa democrática até certo ponto, né? Porque você até amadurecer toda a sua ideia do seu conceito de trabalho, e sempre dizendo que o trabalho, quando a gente nunca pega uma câmera e vai fazendo o filme, a gente sempre tem que trabalhar muito no processo, uma pré-produção bem organizada, um roteiro bem feito, e um plano de produção para na hora de filmar tá tudo ok, apesar dos imprevistos que podem acontecer, a gente consegue desenvolver um bom trabalho. Isso que é a arte, né? É bem trabalhosa, não é fácil, mas é o que a gente gosta. Isso que você falou, acho que é bem importante. Você precisa estar aberto para o que as pessoas vão falar, né? Porque cinema, teatro, música, né? Eu acho que isso é muito importante. Estar aberto, assim, e conseguir assimilar mesmo, né? Ter humildade mesmo, né? Não é humildade de estar errado, não é esse embate de estar errado, mas de repente escutar uma visão um pouco diferente e falar, olha que legal essa visão, puxa vida. E também admirar o trabalho das pessoas que trabalham com a gente, assim como admiro o seu trabalho, assim como admiro o trabalho do Theo. Eu vibro com o trabalho do Theo. Fez o filme dele premiado no mundo inteiro. Porra, legal pra caramba, cara. Que bom, cara. Sabe? Legal, eu procuro, por exemplo, aprender com ele, sabe? Ele tem uma visão muito legal das coisas. Eu falei, olha que bacana que pegar essa visão, sabe? Ninguém sabe, se a gente acaba também dando uma influência ao outro, sabe? De uma visão diferente ao outro, ensinando alguma coisa ao outro. É uma troca profissional, né? Então, isso que você falou é importante. Você está no set, você está aprendendo, você está trocando, né? Eu acho que a palavra troca é muito importante. Você está trocando. Você vai editar alguma coisa, você troca uma experiência. Você está no set, você troca uma experiência, entendeu? Então, você vê como é que o seu colega resolve uma coisa, você fala, olha que bacana como ele resolveu isso, né? Eu acho que isso é muito importante, isso. É sempre um aprendizado, né? A gente aprende que todos os dias dentro do nosso ofício, sempre há algo a se aprender, né? Com o outro, durante o set de filmagem, e mesmo dentro do set de filmagem é interessante porque a gente consegue captar algumas... Quando a gente está sintonizado com a equipe, a gente percebe que tem alguma coisa errada, a gente consegue dar uma segurada para o outro poder trabalhar legal. Isso já aconteceu várias vezes, a gente tem história para contar sobre isso, mas é uma coisa interessante, né? Porque acontece e a gente tem que estar atento, né? E toda atenção é necessária para ter um bom trabalho, um bom resultado. E isso que vale a pena no trabalho, no processo que a gente tem. Bom, Eric, eu queria te agradecer de coração por você estar disponível para a gente bater esse papo aqui. Espero que a gente possa voltar outras vezes e conversar mais sobre cinema, a gente ainda ficou de fora muitos assuntos, né, que a gente poderia se alongar mais, mas numa próxima ocasião a gente pode juntar uma galera e conversar, talvez seja interessante esse outro aspecto, mas por enquanto a gente vai ficar só de um papo de um para ficar mais fácil de trabalhar. Tá bom? Perfeito. Eu que agradeço. Peço para você aguardar um pouquinho e a gente volta a conversar já, tá bom? Eu vou encerrar aqui
para os espectadores, né? Eu agradeço muito a participação do Eric aqui no Café Cinematográfico, no segundo programa. Vocês não sabem como eu fico feliz de poder estar fazendo esse trabalho, que remonta um trabalho que eu fazia há um tempo atrás na televisão, quando eu trabalhava no canal na Net Cidade, em Santo André, e nós fazíamos um programa voltado para cinema, para quem estava começando a trabalhar com essa arte, né? Curtas-metragens, cobríamos um monte de coisa. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao meu amigo Eric, cineasta, produtor audiovisual e um grande amigo. E espero que vocês se inscrevam no canal, toquem nas notificações, e eu espero vocês a semana que vem, toda terça-feira, às 5 horas da tarde. Um abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau!